Graça e paz, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui, podendo ministrar esse Tadel. Estamos felizes por aquilo que Deus tem feito. Deus tem sido tão bom em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades. Deus tem sido tão bom. Mas eu quero compartilhar um Tadel com você nessa terça-feira. É uma palavra que está registrada no livro de João, capítulo número 2, do 1 ao 11. O tema dessa administração é a fé que restaura a alegria. Em meio de um tempo de um momento que nós estamos vivendo de tanta tristeza, morte, notícias ruins acerca da economia e tudo mais, eu quero trazer uma palavra ao teu coração de uma fé que restaura a alegria. Quem sabe você, durante esse tempo, durante tudo que nós temos vivido, tem passado por momentos tristes, tristeza tem invadido o teu coração, mas nós temos e cremos num Deus que restaura tristeza em alegria. E independente do que tenha acontecido, eu creio que Deus, Ele pode restaurar a alegria na tua vida novamente. O texto que estarei lendo aqui está em João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Ele fala o seguinte, vou ler para vocês, o versículo 1, diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: Ele não tem mais vinho. Respondeu Jesus: O que nós temos em comum? A minha hora não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: Faça tudo que ele mandar. Mais uma vez, faça tudo que ele mandar. E ali perto havia 6 postes de pedra, do tipo de usado para purificações cerimoniais, e cada pedra cabia entre 80 e 120 litros de água. E disse Jesus aos serviçais: Encha-os e leve um pouco ao encarregado da festa. E assim fizeram. O encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber que viera, aonde viera. Embora soubesse os serviçais que havia tirado água, então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho. Depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou melhor até agora. Este é o sinal miraculoso em Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E relatou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, coloco a vida de cada pessoa que me ouve nessa noite, através desse meio de comunicação, e que a Tua palavra, que é viva e eficaz, e é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, possa, Senhor, entrar no coração de cada pessoa, aquelas casas onde existe tristeza, naquelas casas onde existe, Senhor, que não tem a paz, que através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo entre em cada casa, em cada coração, e que o Senhor, através da Tua palavra, possa restaurar a alegria na vida dos seus filhos. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você for pensar nessa história, observe que é uma história simples, é uma palavra muito impactante. Na verdade, foi o primeiro milagre que Jesus fez, foi num casamento. E casamento, a gente sabe que é um momento de alegria. É algo tão especial para os noivos, né? É um momento único na vida deles. E geralmente o casal, eles planejam anos uma festa para que nada saia do controle, para que tudo seja perfeitamente feito, para que tudo seja realizado com a maior perfeição possível, né? Os noivos preparam para isso. Eles não colocam o imprevisto, mas na cabeça deles sempre eles querem que saia tudo perfeito, comida perfeita, ensaio fotográfico perfeito, gravação perfeita, convidados estejam perfeitos, tudo certo.
Por quê? Porque é um momento único na vida deles, né? Que não acontecer, para que uma vez só na vida, né? Então é algo tão especial que o casal se planeja para fazer. E eu fico pensando nessa história aqui que nós lemos, né? Era um casamento, os noivos tinham se preparado tudo para que não faltasse nada. É tão ruim, você vai num lugar, numa festa que é planejada, e daí você prepara para um número de convidados e acaba vindo mais, acaba a comida. É uma situação constrangedora. E na verdade, o vinho na Bíblia significa alegria. Pense só, era um momento de alegria, era um momento de festa, era um momento de celebração. Todo mundo estava contente, todo mundo estava alegre por aquele casamento, né? Todo mundo estava feliz, estavam festejando, estavam comendo. Jesus foi convidado para esse casamento, muitas coisas estavam acontecendo de bom ali. Mas se você observar, né, quando a festa estava na metade da festa, as coisas tudo perfeito, acontece algo, acontece um imprevisto, que eu acredito que não estava nos planos do noivo que acontecesse. Então, na verdade, o vinho acaba. E, obviamente, com certeza, quando o vinho acaba, né, com certeza a alegria acaba. Então, você começa a pensar aqui comigo. Alguém identificou que a alegria acabou, né? Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus chamou Jesus à parte e falou assim: mestre, o vinho acabou. O que nós vamos fazer agora? Não podemos contar isso para os noivos. Não podemos contar isso para eles. O que nós vamos fazer agora? Né? Então, Jesus chama, a mãe de Jesus fala uma palavra que fica no nosso coração marcada. Ele fala assim, seguinte: tudo que o mestre, que Jesus mandar vocês fazer, façam. Ele lança uma palavra de obediência, na verdade, para eles. Então, aqueles servos que estavam trabalhando naquela festa, os garçons que estavam trabalhando naquele momento, eles estavam atentos àquilo que Jesus ia pedir para eles. E, de fato, Jesus chega para eles, dá uma direção. Ele falou assim, vão, peguem aquelas 6 talhas de água, encham de água e tragam até aqui. Você sabe que para que a alegria seja restaurada, nós precisamos ter algumas atitudes na nossa vida. Nós precisamos fazer algumas coisas para que a alegria seja restaurada. Quem sabe na sua vida, na sua casa, no seu casamento, né, etc. A alegria foi embora. Quem sabe aconteceram coisas que foram roubando a sua alegria. Só que a gente sabe que quando a alegria vai embora, quando a tristeza toma nosso coração, isso é uma situação muito complicada, porque a gente não tem motivo de fazer nada, motivação de fazer nada, a gente não tem vontade de fazer nada. Então a gente começa, na verdade, perder a esperança e perder a fé quando a alegria ela vai embora. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando que a sua alegria foi embora? Por que a sua alegria se foi? Se você for pensar, era um tempo de festa. Quem sabe você estava vivendo um tempo de festa. Quem sabe você estava vivendo um tempo de celebração. Quem sabe você vivia momentos de alegria na vida, mas aconteceu algo, aconteceu um momento, quem sabe foi um problema, quem sabe foi alguma coisa aconteceu, quem sabe, né, o vinho acabou. O vinho é símbolo de alegria constante na vida. Sem o vinho, sem alegria, a festa acaba, né? Quem sabe você não tem mais motivo de celebrar, quem sabe você não tem mais motivo de alegria no seu coração, porque o vinho acabou, né? Então, deixa eu falar algo para você. Foi num momento crítico da festa, foi no momento mais
complicado daquela festa, daquele casamento, que Jesus entra em ação. Foi nesse momento da festa que Jesus vem e restaura a alegria. Quem sabe você está vivendo um momento crítico, um momento delicado, um momento de decisões, um momento onde você precisa ter alegria, mas as circunstâncias forçaram você e forçam você a pensar o contrário daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Vergonha, tristeza, eles não duram para sempre. A vergonha e a tristeza não duram para sempre. Algo maior acontece naquela festa, meus queridos, depois da intervenção de Jesus. Algo sobrenatural acontece naquela festa depois que Jesus entrou em cena. A vergonha foi tirada porque, pensa você, no meio da festa acaba a comida. No caso ali acabou o vinho, acabou a alegria, acabou a alegria, acabou o vinho. Pense você no auge da festa, quando a festa estava no melhor momento, acaba. Pense a decepção dos noivos. Pense a tristeza dos noivos. Não é verdade? Ia gerar isso, mas nós cremos numa fé, uma fé em Jesus, que pode restaurar a alegria em nossas vidas. Para que a fé que restaura a alegria e para que a alegria que seja restaurada na sua vida, você precisa fazer algo. E na verdade, é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Identifique o problema que te aflige. Qual era o problema que afligia o dono da festa? Ou as pessoas que estavam organizando a festa? Tinha algo que ia afligir, tinha algo que estava acontecendo. Alguém precisava identificar o problema. Deixa eu falar algo para você. Na sua vida, quem sabe, você está vivendo um tempo de tristeza. Principalmente no tempo que vivemos, hoje, atual, com toda essa pandemia, com todos esses problemas que têm afligido e trazendo tristeza para muitas pessoas. Quem sabe muitas pessoas têm perdido a alegria devido a tudo isso que tem acontecido, têm perdido a esperança. Porém, se você identificar o problema que te aflige, esse é o primeiro passo para que a sua alegria seja restaurada. Veja bem, no versículo 3, esse texto que eu li para vocês, acontece alguma coisa que ele fala assim, a mãe de Jesus, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho, ou seja, o problema foi identificado. Gostaria que você olhasse para a tua vida nesse momento, olhasse para a tua casa, olhasse para o teu coração, para dentro de você, e que você identificasse aquilo que tem roubado a sua alegria. A mãe de Jesus conseguiu identificar o problema que estava levando a alegria daquela festa embora. Aquela festa, aquela alegria da festa estava indo embora, mas a mãe de Jesus conseguiu identificar aquele problema. Esse é um princípio de suma importância para nós, para que a nossa alegria seja restaurada. É um princípio muito importante você identificar qual é o problema que te aflige, qual é o problema que tem tirado a tua paz, o que tem levado a sua alegria embora. Isso é preciso, você precisa ser sensível para identificar o motivo da sua tristeza. Deixa eu falar algo para você. Qual é o motivo da tua tristeza? Qual é o motivo da tua tristeza? Precisamos desenvolver um discernimento profundo para fazer uma leitura correta da nossa vida e identificar o ladrão da alegria das nossas vidas. Se você souber por que você está triste, saberá o desejo de ter a sua alegria restaurada. Quando você identifica, isso é muito importante. Então, olha para a sua vida nesses dias, olhe para sua vida e identifique aonde está trazendo tristeza para você. E depois que você consegue identificar, para que haja cura, para que haja a restauração da sua alegria, para que haja uma completa alegria,
você precisa primeiro identificar aonde está o causador do problema. Sempre assim. Quando você quer resolver alguma coisa, quando você quer consertar alguma coisa, quando você vai mexer alguma coisa, você vai arrumar, seja o que for, você precisa primeiro identificar onde está o problema. Se quando você vai fazer uma pintura em um lugar, você vai fazer uma pintura, você tem umidade na parede, você precisa primeiro identificar onde está gerando umidade naquela parede para poder exercer a pintura. Senão não tem como, você vai pintar algo em cima de algo que está ruim, vai dar problema. Então você precisa primeiro identificar o problema. E assim em qualquer lugar. Você vai levar o seu celular numa assistência, o cara vai fazer um diagnóstico da onde está, o que está causando o problema. Ele vai te dar uma receita, vai te dar algo. Quando você vai consultar um médico, o médico vai fazer o exame de você e, obviamente, vai te dar um diagnóstico do que está causando aquela doença. Não é diferente quando se trata de a nossa alegria. Você é uma pessoa alegre, quem sabe, mas os dias têm passado e você tem se tornado triste, sendo triste, amargurado, decepcionado. Então, existe alguma coisa que está roubando a sua alegria. Então, identifique aonde está esse ladrão da alegria. Então, a segunda coisa, a sua alegria será restaurada quando você identificar esse problema. Amém? Segunda coisa, para você ter uma fé, que restaura a alegria, você precisa primeiramente apresentar o seu problema para Jesus. Olha que interessante. Maria, antes de falar para qualquer pessoa, ela foi para quem? Para Jesus. O caminho certo é Jesus. Sempre o caminho vai ser Jesus. Então a gente precisa pensar, tem pessoas que elas vão para todas as pessoas, menos para Jesus, né? Sendo que Jesus que é a pessoa certa, que vai apresentar, vai mostrar o caminho da restauração da alegria. Então por isso eu digo, apresente seu problema a Jesus. Maria, ela foi logo a Jesus e apresentou. Quando ela foi, ele falou para ela, não tem mais vinho. Depois que ela chega até Jesus, Jesus dá uma direção. A mãe de Jesus identificou o problema que estava acontecendo naquela festa. Foi a mãe de Jesus que identificou, antes de qualquer outra pessoa pudesse adicionar qualquer coisa. Ela apresentou para Jesus. Eu sei que você fez uma leitura na sua vida, você identificou agora, leve o seu problema a Ele, apresente o seu problema a Ele, em nome de Jesus, porque assim Ele vai restaurar a sua alegria. Você tem apresentado o seu problema para quem? Eu digo, apresente a Ele, Jesus Cristo. Nosso problema precisa ser apresentado a pessoas certas. Aquele que é capaz de restaurar, aquele que é capaz de restaurar a sua vida, a sua alegria, em nome de Jesus. Então, apresente o seu problema a Jesus, que com certeza Ele é o único capaz de transformar a sua alegria, a sua tristeza, em alegria, em nome de Jesus. Então, foi isso que acontece. A mãe de Jesus apresenta o problema para Jesus e Jesus dá o diagnóstico daquele problema. Veja bem o que acontece. Quando Maria, ele fala para Jesus que o vinho acabou, o que acontece? Ele fala para os serviçais, para as pessoas que estavam trabalhando naquela festa, vão e peguem aquelas talhas de pedra que aproximadamente cabia 120 litros a 400 litros de água, vão, encham de água e sirvam. Você observe que teve uma palavra de obediência aqui? É ou não é?
Por isso é a terceira coisa que eu falo, obedeça tudo que Jesus mandar. O que Jesus tem mandado você fazer? A pergunta é, o que Jesus tem pedido para você fazer nas suas vidas, nas nossas vidas? A mãe de Jesus disse aos serviçais, faça tudo o que ele mandar. São tantas as ordens, são tantas palavras, são tantas as direções que Deus tem dado para a sua igreja nos últimos dias. É ou não é verdade? São tantas direções que temos ouvido, que temos falado para nós fazermos, que Deus tem trazido para nossas vidas, que nós precisamos fazer. Mas a pergunta é, quantos têm obedecido aquilo que Jesus tem mandado? Quantos têm obedecido aquilo que Deus tem mandado nós fazermos? Não há nenhuma possibilidade de restauração da alegria sem que haja obediência. Guarda isso no teu coração, meu amado. Não tem possibilidade de restauração da alegria sem que haja uma obediência do comando de Jesus. A restauração só vai acontecer quando nós obedecermos aquilo que Jesus tem mandado. Por isso Maria deu orientação certa, segura aquele servo. Ela deu uma direção certa, façam tudo que ele mandar. E de fato, dessa forma, acontece um ambiente de transformação naquele lugar, aonde aconteceu a transformação de água em vinho. Foi um milagre que aconteceu naquela festa. Jesus mandou os empregados encherem os potes de águas. Agora, eles não argumentaram. Você acha que algumas pessoas poderiam argumentar alguma coisa ali? Se deixa eu fazer uma pergunta a você, quando você recebe uma direção de Jesus, da palavra de Deus, você argumenta? Você questiona? Você duvida? Não sei, quem sabe? Eu estou só fazendo uma pergunta. Mas você já pensou se os serviçais que estavam trabalhando naquela festa questionassem aquela hora? Jesus, mas por quê? Para quê? Muito pesado. As fontes de água estão muito longe. Aí nós não vamos. Você já pensou que o caos que seria naquela festa? Porque os servos não iam obedecer. Eles não questionaram. Você questiona alguma ordem de Deus para sua vida? Quem sabe a Bíblia fala assim, a palavra do Senhor fala, quando você ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então é tempo de nós ouvir a voz de Deus, é tempo de nós não apenas ouvir, mas também obedecer aquilo que temos ouvido. Por isso eu digo para você nesses dias, ouça a voz de Deus. E outra coisa, não duvide. Não duvide daquilo que Deus tem falado, não duvide daquilo que você tem ouvido. Creia, apenas obedeça. Quando nós obedecemos, o milagre acontece. Quando eles obedeceram uma direção, quando eles obedeceram, houve uma transformação. A água se transformou em vinho. E o melhor vinho é o vinho da melhor qualidade. É o vinho que vem do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não basta apenas, então, muito importante para nós pensarmos, não basta apenas identificar o problema. Os problemas, ele tem que ser levados a Jesus. É preciso também obedecer o que ele manda. Muitas vezes a palavra de Jesus aparece para nossas vidas, direções dadas para nossas vidas, e a gente acaba questionando. Os serviçais poderiam pensar, não precisamos de vinho, né? Nós não precisamos de água, nós precisamos de vinho. E no entanto, aqueles questionamentos daqueles homens, se eles fizessem, poderia ser impedido de acontecer. Mas eles não fizeram. Eles ouviram a voz de Jesus. Eles obedeceram a direção dada por ele. E por isso que o milagre aconteceu naquele lugar. Então, a obediência, ela proporciona o milagre, né? Quando você obedece, o milagre é proporcionado para cada um de nós, né? Então, a fé o que é? Obedece mesmo quando as coisas não acontecem, né? Então, é interessante você pensar,
Você tem obedecido Jesus em tudo que Jesus te ordena? É só uma pergunta para você pensar. O que Jesus já pediu para você fazer que ainda você não fez? Vá pensando nessas perguntas. O que Jesus já pediu para que você deixar e você ainda continua fazendo? Quais são as orientações de Jesus para a sua vida que você insiste não obedecer? Entenda que não haverá restauração da alegria em sua vida, em nossas vidas, se não estivermos dispostos a fazer o que Jesus manda. Não tem como, entenda isso, guarde no teu coração, entenda que não haverá uma restauração da alegria em nossas vidas, se não estivermos dispostos a obedecer aquilo que Jesus nos manda. Porque a fé que restaura a alegria pertence àqueles que obedecem os princípios estabelecidos da palavra de Deus. Guarda isso no teu coração. Guarda isso na tábua do teu coração, em nome de Jesus. A fé que restaura a alegria pertence àquele que obedece os princípios estabelecidos da palavra de Deus. Isso é muito importante. E é outra coisa para a gente orar para ter uma fé que restaura a alegria. Experimente o melhor que vem de Jesus. Então chamaram os serviçais e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que todos já beberam, vem o vinho, né, mais de uma qualidade pior, né? Mas o encarregado daquela festa provou o vinho sem saber que Jesus havia feito o milagre. Isso é muito interessante. Ele chamou o noivo, né? Chamou o noivo e testemunhou que aquele vinho que havia servido era o melhor vinho. Porque o melhor vinho sempre vai vir do Senhor. A verdadeira alegria sempre vai vir de uma vida em Jesus. Quem sabe você tem estado feliz e alegre por coisas que você ganha. Porque essa alegria é uma alegria natural, né? Essa alegria nós temos, aquela alegria que quando você ganha um presente do seu esposo, da sua esposa, pai para filho, filho para pai, e assim vai. Quando a gente ganha um presente de um amigo, quando a gente ganha, né, um presente de um chefe, assim vai. E quando você ganha naquele momento, aquele presente traz uma satisfação. Quando você ganha um momento de salário, quando você ganha uma promoção do trabalho, quando vem um bebê, né, o nascimento de um bebê, quando vem a notícia que tua esposa está grávida, glória a Deus. O que acontece? É uma alegria que, sabe, tremenda que vem no nosso coração. Mas a alegria que permanece é aquela alegria que vem de uma vida em Jesus. Porque nele a gente encontra o vinho, né? Aquele vinho, o melhor da festa. O melhor da festa vem dele, né? Em nome de Jesus. E a gente vê quantas coisas que Jesus fez, quantos milagres que Jesus fez, né? Jesus interviu. Aqueles que eram leprosos ficaram limpos. Jesus interviu aqueles que eram cegos e passaram a enxergar. Jesus interviu naqueles que eram paralíticos e começaram a andar. Jesus interviu aqueles que haviam morrido e ressuscitou. Jesus é poderoso para restaurar a alegria da sua vida. A sua alegria foi embora? Meus amados, você já perdeu a vontade de viver? Você já decidiu, você já desistiu de prosseguir? Permita que Jesus intervenha na sua vida e você experimentará o melhor que vem dele. Jesus interviu naquele casamento e aconteceu algo sobrenatural. O melhor vinho vem de quem? Do Senhor. A melhor alegria vem de uma vida em Jesus. E quem sabe, durante todo esse tempo, durante muitos e muitos anos que tem se passado, você já não consegue ter essa alegria que permanece, independente das crises, independente das circunstâncias que nos cercam, ainda nós somos alegres,
porque a nossa alegria não vem das consequências que nos cercam, a alegria que nós temos não vem de algo que a gente ganha, não, a alegria que nós temos vem de uma vida em Jesus, porque Jesus, Ele nos dá sempre o que, irmãos? O novo. Jesus sempre vai nos dar a alegria verdadeira que vem dEle. Por isso eu estou aqui nessa noite ministrando para você e dizendo, quem sabe você está triste, quem sabe você perdeu a alegria ou tem perdido a alegria por algum motivo, quem sabe você perdeu a alegria de servir a Deus, quem sabe você perdeu a alegria de possivelmente ter uma célula, quem sabe você perdeu a alegria de estar no momento de servir, estabelecer, quem sabe você perdeu a vontade do teu ministério, perdeu a alegria do teu ministério. Quem sabe essa alegria foi embora por algum motivo. Mas se você colocar em prática tudo aquilo que a gente colocou aqui nessa reflexão, nessa ministração, eu tenho certeza que sobre a sua vida a sua alegria vai ser restaurada. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, que a gente viu aqui, foi identifique o problema que te aflige. Depois que você identificar o que está te afligindo, apresente esse problema para Jesus. Depois que você apresentar, obedeça aquilo que Ele vai falar para você. E depois que você obedecer, você vai experimentar um dos melhores vinhos da sua vida. Ou seja, a sua alegria vai ser completa em nome de Jesus. Por isso eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero declarar tudo aquilo que tem roubado a sua alegria, tudo aquilo que tem trazido tristeza para o teu coração. Quem sabe você está vivendo esse tempo e tem estado em casa, né? É aquilo que o Ministério da Saúde tem pedido para nós fazermos, ficarmos em casa, que não está impedido de estar nos cultos, estamos juntos. E quem sabe essa situação tem gerado uma tristeza no teu coração. Quem sabe notícia dos países que tantas pessoas morreram, tantas pessoas estão morrendo no Brasil, tem gerado tristeza no teu coração. Claro, a gente se entristece, mas essa tristeza não pode ser permanente. E muitas pessoas têm feito dessas notícias ruins que têm vindo até a nossa vida, essas notícias ruins ser permanente na vida dela. E essa notícia ruim que muitas pessoas acabam recebendo, sabe o que acontece? Gera frustração, gera desânimo, gera no coração das pessoas falta de fé. Mas nós não vivemos pelo aquilo que nós vivemos pela fé. E a fé é a certeza, é a convicção daquilo que nós não vimos, mas aquilo que temos certeza que vai acontecer. O melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Eu tenho certeza que você vai viver uma vida de alegria, de felicidade, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de dificuldade, você pode ser feliz. A Bíblia fala que você pode prosperar no momento de crise. Assim como José, ele prosperou no momento onde estava crise em todo lugar. Mas ele, com a vida em Deus, ele conseguiu prosperar no momento de dificuldade, no momento de crise. Assim como José, assim nós vamos prosperar em momentos de crise. Por isso, não perca a sua fé, não perca a alegria que você tem em Jesus, porque tenho certeza, Deus vai restaurar a sua alegria em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Espírito Santo, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está me ouvindo aqui, Senhor, através de Citadel. Eu oro pedindo a bênção, a cobertura do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Deus, quem sabe muitas pessoas, elas têm vivido um tempo de tristeza, Senhor, grande. Quem sabe muitas pessoas perderam a alegria, Pai, perderam um momento na vida, perderam a vontade, Senhor, de estar na Tua presença, por causa justamente da tristeza que invade o coração dessa pessoa. Cremos num Deus que restaura a alegria. Eu dei o exemplo aqui de uma passagem bíblica, Senhor, que fala sobre a história do casamento em Caná da Galileia.
A gente sabe que esse casamento foi convidado Jesus e seus discípulos para estar nesse casamento. Jesus, a gente sabe que quando o Senhor está num casamento, quando o Senhor está na vida de uma pessoa, quando o Senhor entra na vida de uma pessoa, o Senhor restaura a alegria. Mesmo em um momento difícil, a gente sabe que era um momento de festa, sabemos que era um momento de alegria naquele casamento, mas algo inesperado aconteceu, o vinho acabou. A tua palavra, a gente sabe que o vinho representa alegria e infelizmente, Senhor, muitas pessoas têm estado tristes, têm desanimado, têm perdido a fé, justamente porque, Senhor, tantas coisas têm nos cercado, tantas coisas têm chegado à nossa vida e a gente, às vezes, muitas pessoas acabam perdendo a esperança, Senhor, porque, Deus, os problemas são grandes, as situações são complicadas, mas a gente sabe que em meio a todas as coisas que nos cercam, nós podemos, Senhor, ter alegria, porque a nossa alegria não vem de coisas, a nossa alegria vem do Senhor. Por isso eu oro, Pai, que aquelas pessoas que estão se sentindo tristes e afligidas nesse momento, elas possam identificar isso, Senhor, os problemas que têm afligido a vida delas. E quando as pessoas identificarem esses problemas, Deus, elas venham apresentar ao Senhor, porque só quando nós apresentamos nossos problemas a Ti, Jesus, é que as coisas começam a caminhar para a restauração. E depois que a gente apresentar o Senhor, vai vir uma direção do Senhor, vai vir uma palavra do Senhor. E depois que essa palavra foi mencionada, depois que essa palavra foi dita, existe uma atitude nossa a tomar, obedecer. Depois que nós obedecemos tudo que o Senhor mandar, vai acontecer algo sobrenatural na nossa vida. Nós vamos experimentar o melhor que vem do Senhor. Que cada pessoa aqui que me ouve possa experimentar, Senhor, o melhor que vem do Senhor. Restaura, Senhor, a alegria. Todas aquelas pessoas que estão tristes, que estão desanimadas, Senhor, através, Senhor, da Tua palavra, através da Tua presença, da Tua unção, o Senhor possa, Senhor, restaurar a alegria dessas pessoas. Eu abençoo cada pessoa em nome de Jesus. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja e que o Senhor restaure em nome de Jesus. Eu entrego nas Tuas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus. Amém.